Bolsonaro foi muito criticado ao longo de todo o governo dele pela forma do discurso que ele, que ele dava, as entrevistas e tal. Agressivas. Você vê que o atual presidente ele está com um discurso moderador ou um discurso, declarações de perseguição ou um discurso tão quanto agressivo que tinha Bolsonaro? Então, eu vou me permitir discordar da premissa. Muito do que o Bolsonaro falou foi tirado de contexto. Sim. Não estou falando que ele acertou sempre que falou, não. A gente acerta e a gente erra no conteúdo e na forma. A vida é assim. Uhum. Né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra e a gente corrige quando erra. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro sofreu 4 anos de perseguição ininterrupta. Isso. É impossível você governar 4 anos e não acertar nada. E um desavisado que assiste o noticiário do Brasil, de qualquer fase do governo Bolsonaro, vai achar que ele só cometeu erros. Isso não é verdade. Isso não é verdade, o Brasil avançou no governo Bolsonaro. Aliás, o ano de 2022, nós terminamos com o PIB maior que a China e a inflação menor que os Estados Unidos. Não é possível que esse governo só tenha erro. Bolsonaro levou água para o Nordeste, terminou a transposição do São Francisco. Ministro Tarcísio, agora governador, entregou centenas de quilômetros de ferrovias no Brasil todo. Nossos aeroportos foram entregues para a iniciativa privada, melhoraram, tirou esse peso das costas do governo que não tinha mais como gerir. Uhum. Os aeroportos melhoraram, a qualidade do serviço melhorou. A gente vê aqui em Brasília. Sim. Então, é um governo que teve muitos acertos, teve erros. Lógico que teve erros também. A gente acerta e a gente erra. Mas no cômputo geral, o governo Bolsonaro teve muito mais acerto do que erro. O governo dele foi bom. Ele enfrentou uma pandemia e enfrentou uma guerra. Aliás, eu vou mudar. O governo dele foi ótimo. O cara enfrentou uma pandemia e uma guerra. E o país gerou emprego. Aliás, a crise do governo PT, a crise da Dilma, gerou mais desemprego do que a pandemia. Alguém pode perguntar assim, teve alguma coisa pior na história do Brasil do que a pandemia? Teve. Economicamente, teve o governo da Dilma. Então, eu fico olhando assim, eu falo, cara, muita coisa do que se fala do Bolsonaro e do governo Bolsonaro é só narrativa. Não corresponde aos fatos. Porque quando você olha os fatos, você é obrigado a se render à conclusão de que ele fez um ótimo governo. Foi o que aconteceu. O governo que assume agora está recebendo uma herança bendita. Aliás, é a segunda vez que acontece isso com o Lula. Primeiro ele recebeu do Fernando Henrique Cardoso, viveu o boom das commodities. O Brasil viveu um momento espetacular. Ele colheu frutos de sementes que ele não plantou. Tem até uma charge que diz que ele destruiu as árvores na sequência. Isso. Não é isso? Eu vi essa charge. E agora está acontecendo de novo. Ele vai colher no futuro próximo, se ele não destruir tudo muito rápido, ele vai colher no futuro próximo frutos do que foi plantado pelo Paulo Guedes, pelo Tarcísio, a Tereza, do agro. Aliás, hoje eu tenho visto repetidas falas contra o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro sustenta o mundo. Alimenta o mundo, não alimenta só o Brasil, não, alimenta o mundo. Nós não podemos... 1/4, né? 1/4 da produção mundial do Brasil. Nós não podemos nos voltar contra o agronegócio brasileiro. O agronegócio sustenta o nosso PIB e alimenta o mundo, alimenta o Brasil e o mundo. Então, como é que eu vejo? O Bolsonaro foi vítima dessa perseguição desleal que fizeram ao governo dele. Ele abriu muitas frentes de batalha e foi atacado de todos os lados. Essas frentes de batalha que ele abriu porque ele achava que era o correto. Ele, por exemplo, parou de pagar publicidade para muita empresa de telecomunicação. Isso. Sofreu as consequências. Ele decidiu montar um governo técnico, um ministério técnico. Sofreu as consequências disso também. E o Tarcísio é um grande exemplo. Ele é fruto exemplo disso, né? É ótimo para a população, mas politicamente isso gera consequências. Você diminuir despesa com publicidade de governo é ótimo. Uhum. É menos imposto, é mais dinheiro no bolso da população, porque você está dando menos para o Estado.
É ótimo, mas você sofre consequências por isso. E ele sofreu. E ele sofreu. Como é que eu vejo a situação do novo governo? O novo governo, vou dar um exemplo só. Prometeu na campanha que quem recebesse até R$5.000 não ia pagar imposto de renda. Essa foi a expectativa. A realidade é que a partir do ano que vem, quem recebe um salário mínimo e meio vai ter que declarar imposto de renda e vai ter que pagar. O governo novo... Deixa para lá. Deixa para lá. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano, e vai ter a oportunidade de fazer comparações. Aliás, o novo governo exonerou na primeira semana, nesses primeiros dias, mais de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Mulheres grávidas, saiu exonerando. Passou o rodo em geral. Imagina se fosse Bolsonaro fazendo isso, a grita que ia estar. Exato. Então, assim, tem coisas que a narrativa virou dominante, mas que elas não correspondem à realidade. Eu sou um defensor convicto do que aconteceu no governo Bolsonaro. Não estou falando que ele acertou sempre, mas o governo dele foi bom. Foi um governo muito bom. Sou defensor dos princípios e valores que o presidente defende. Ele defende a família, eu defendo a família, aliás. No governo dele, o governo dele foi o que mais aprovou lei em defesa das mulheres. E ele era tido por machista, porque a narrativa grudou nele essa pecha. Isso. Então foram mais de 70 leis em defesa das mulheres. Defende as nossas crianças, eu estou de acordo. Respeita os idosos, eu estou de acordo. Incluiu pessoas com síndromes, eu estou de acordo. Incluiu pessoas com deficiência auditiva, eu estou de acordo. Aliás, vários ministros do governo Bolsonaro, ao começarem qualquer discurso, descreviam como estavam para as pessoas cegas poderem imaginar como eles estavam vestidos. Então a pessoa chegava, eu sou o Thiago Manzoni, sou deputado, sou meio careca, uso barba, estou com a gravata azul, uma camisa quadriculada, um terno escuro. Isso é inclusão. Isso é inclusão na prática e não no discurso. Então, infelizmente mesmo, o governo Bolsonaro foi interrompido com apenas 4 anos de duração. Se houvesse mais 4 anos, eu tenho certeza que o Brasil se transformaria numa potência, não só econômica, mas social também. Porque os princípios e os valores que eram defendidos por aquele governo são os princípios e valores que fundaram o Ocidente e que transformaram o Ocidente no que ele é, que trouxeram prosperidade, riqueza e que agora estão sendo tão combatidos. Estou falando de vida, estou falando de liberdade, estou falando de propriedade privada, que são direitos naturais que Deus nos deu e que eram defendidos por esse governo. Outra coisa, o Lula falou na campanha que ele pessoalmente não era contra o aborto. E antes de completar um mês de governo, tirou o Brasil do grupo de países pró-vida, contra o aborto. Então, a gente vai ver ao longo do tempo o que isso vai produzir no tecido social brasileiro e o que isso vai produzir na nossa economia. Eu estou muito convicto que estou do lado certo, sou de direita, estou alinhado aos princípios e valores da direita, sou conservador e vou defender isso no mandato aqui na CLDF. Penso eu que vou dar voz para muita gente. Totti, abraço.